Jean Catherine O. Roberto. Supervisão escolar e gestão democrática. Roberto Giancaterino propõe uma leitura crítica e comprometida com os princípios da escola pública democrática da supervisão escolar longe da concepção burocrática e fiscalizadora. O autor defende a construção de uma supervisão participativa, pedagógica e articuladora de processos coletivos em consonância com os valores da gestão democrática, do direito à educação de qualidade e da valorização do trabalho docente. Giancaterino evidencia que é impossível pensar a supervisão escolar separadamente das transformações sociais, políticas e educacionais ocorridas nas últimas décadas. Ele contextualiza a origem da função supervisora no Brasil em meio a um modelo educacional centralizador e tecnocrático, no qual o supervisor atuava como representante direto do poder administrativo sobre as escolas, encarregado de zelar pelo cumprimento de normas e pela execução de programas pré-estabelecidos. Essa atuação, geralmente verticalizada e pouco dialogada, foi moldada por uma concepção de escola como espaço de reprodução de valores e saberes hegemônicos, no qual o controle prevalece sobre a reflexão crítica. A partir da Constituição Federal de 1988 e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9394/1996, abre-se caminho para uma concepção de educação, ancorada na gestão democrática, na participação e na valorização do trabalho coletivo. Assim, Giancaterino propõe a ressignificação do papel da supervisão escolar, de uma função de controle para uma função mediadora e pedagógica, comprometida com o desenvolvimento da escola como espaço de formação humana, crítica e cidadã. Essa transição paradigmática, segundo Giancaterino, exige a superação de práticas autoritárias e o rompimento com a lógica da supervisão como instância superior hierarquicamente colocada sobre os demais sujeitos escolares. A nova supervisão deve estar voltada à construção de espaços de diálogo, à escuta ativa das necessidades pedagógicas da escola e à formação continuada dos profissionais da educação. Deste modo, segundo Giancaterino, o supervisor deixa de ser um avaliador externo e passa a ser um articulador interno, alguém que conhece a escola, acompanha seus projetos, compartilha responsabilidades e contribui para a consolidação de um projeto político pedagógico crítico e emancipador. Giancaterino afirma que essa nova função não significa enfraquecer a supervisão, mas redefini-la com base em fundamentos pedagógicos e políticos. Para Giancaterino, a supervisão escolar passa a ser entendida como uma prática de mediação entre políticas educacionais e a realidade da escola, entre as propostas curriculares e os saberes da comunidade, entre os desafios da sala de aula e os compromissos institucionais com a aprendizagem de todos. De acordo com Giancaterino, o supervisor precisa estar presente na escola, não como fiscal, mas como parceiro pedagógico da equipe docente e da gestão escolar. Para Giancaterino, a sua atuação do supervisor deve estar pautada pelo diálogo, pelo respeito à autonomia dos professores e pelo fortalecimento de processos de formação continuada que favoreçam a reflexão crítica sobre a prática. Giancaterino também destaca que a supervisão, na perspectiva democrática, deve contribuir para a construção de uma escola que seja, de fato, um espaço público de construção de saberes e de direitos. Giancaterino afirma que a supervisão precisa reconhecer que a escola está inserida em um contexto social desigual e que, por isso, precisa assumir seu compromisso ético com a inclusão, com a justiça social e com a valorização da diversidade. O supervisor deve atuar como sujeito político, consciente de que suas ações interferem diretamente na constituição das práticas escolares, na cultura institucional e na garantia do direito à educação. Giancaterino afirma que o supervisor deve dominar teorias pedagógicas, conhecer a legislação educacional e desenvolver uma escuta sensível às demandas da escola e das comunidades escolares. Defende que a supervisão deve ser uma instância integradora que promove a articulação entre diferentes segmentos escolares e favorece o desenvolvimento da cultura colaborativa, na qual o planejamento, a avaliação e a tomada de decisões sejam processos compartilhados. Giancaterino se insere no movimento que busca a valorização das práticas pedagógicas que promovem o diálogo, a participação e a formação crítica dos sujeitos.
Jean Caterino faz um convite à superação dos modelos centralizadores que ainda resistem nas redes públicas e à construção de práticas que contribuam para uma escola mais democrática, reflexiva e voltada à transformação social. Jean Caterino propõe uma supervisão escolar ancorada na gestão democrática. Destaca que o papel do supervisor precisa ser redimensionado à luz das exigências pedagógicas e sociais contemporâneas da escola pública. Jean Caterino apresenta o supervisor como um agente formador e mediador, alguém que atua na construção coletiva dos processos escolares, com base em princípios de diálogo, ética e participação. Jean Caterino recusa o modelo de supervisão hierárquica e verticalizada e propõe uma prática articuladora e integradora, voltada ao fortalecimento do projeto educativo institucional e à valorização do cotidiano escolar. Para Jean Caterino, supervisor é alguém que circula pelos espaços da escola, que conhece as práticas docentes, que escuta os estudantes, que dialoga com a equipe gestora e que contribui para o desenvolvimento da escola como espaço de formação humana. Para Jean Caterino, mediação é uma das palavras-chave da atuação supervisora. Mediar significa não apenas intervir em conflitos, mas favorecer a interlocução entre diferentes sujeitos e setores da escola. Significa identificar tensões e potencialidades, ajudar na elaboração de sentidos coletivos, garantir que as decisões pedagógicas sejam construídas de forma participativa e coerente com o projeto político-pedagógico da instituição. Jean Caterino argumenta que essa mediação só é possível quando o supervisor assume uma postura ética e sensível diante das dinâmicas escolares. Ele deve ser um profissional preparado para lidar com o conflito de ideias, com as resistências, com as contradições inerentes à prática pedagógica e às relações institucionais. De acordo com Jean Caterino, o supervisor precisa atuar como incentivador da escuta ativa, da construção do conhecimento pedagógico coletivo e da mobilização da escola como espaço de reflexão sobre suas próprias práticas. Nesse processo, o supervisor desempenha também uma função formadora, promove encontros de estudo, contribui para o planejamento colaborativo, instiga o questionamento das rotinas cristalizadas e apoia a busca por alternativas metodológicas mais inclusivas e eficazes. Jean Caterino destaca que um dos espaços privilegiados para a atuação do supervisor é a construção e a revisão permanente do projeto político-pedagógico, PPP. Ao invés de ser um documento estático e descolado da realidade, o PPP deve refletir o que a escola é e o que deseja ser. O supervisor tem papel decisivo nesse processo. Deve fomentar a participação de todos os segmentos, garantir que os princípios do PPP estejam presentes nas práticas cotidianas e ajudar a construir uma cultura de autoavaliação institucional. Mais do que formular metas e registrar intenções, o PPP precisa orientar as ações da escola, e cabe ao supervisor articular esse alinhamento entre concepção e prática, entre teoria e vivência. De acordo com Jean Caterino, o supervisor também se apresenta como articulador das formações continuadas na escola. A formação docente, para Jean Caterino, não pode ser desvinculada das necessidades reais dos professores e dos desafios pedagógicos concretos enfrentados no dia a dia. O supervisor deve estar atento aos processos formativos como processos integrados ao trabalho, construídos coletivamente e comprometidos com o desenvolvimento da autonomia profissional dos educadores. Ele atua como alguém que valoriza os saberes docentes, mas que também estimula o pensamento crítico, a inovação pedagógica e a construção de um conhecimento prático reflexivo, ancorado na realidade da escola. Para Jean Caterino, supervisor democrático é aquele que escuta não apenas as palavras, mas os silêncios, os gestos e os sinais do cotidiano. Escutar, nesse caso, é uma atitude pedagógica e política, que exige disponibilidade, abertura e disposição para o diálogo. A escuta ativa permite que o supervisor compreenda os sentidos atribuídos pelos sujeitos às suas experiências escolares, que reconheça demandas muitas vezes invisibilizadas, e que contribua para a criação de uma cultura institucional acolhedora, horizontal e cooperativa. Jean Caterino reforça que a supervisão democrática está diretamente vinculada à mediação de conflitos, não para suprimi-los, mas para ressignificá-los como oportunidades de aprendizagem institucional. Os conflitos na escola não devem ser evitados ou reprimidos, pois fazem parte da convivência entre diferentes sujeitos e perspectivas.
Cabe ao supervisor promover estratégias de resolução construtiva de conflitos, sempre com base no respeito mútuo, na escuta e na negociação. Isso fortalece a coesão da equipe, amplia a participação e favorece a construção de consensos pedagógicos mais sólidos e comprometidos com a missão da escola pública. Jean Caterino também valoriza o cotidiano escolar como lugar legítimo de saber. Em vez de importar modelos prontos ou replicar teorias descontextualizadas, o supervisor deve atuar como pesquisador da própria prática, ajudando a equipe a sistematizar suas experiências, identificar padrões, repensar estratégias e valorizar conquistas. A rotina da escola não é vista como obstáculo à inovação, mas como ponto de partida para a construção de soluções pedagógicas significativas e consistentes. O cotidiano é, portanto, lugar de formação, de criação e de resistência. Dessa forma, a supervisão escolar, quando assumida como prática mediadora e formadora, torna-se força ativa na construção de uma escola mais democrática, autônoma e consciente de seu papel social. Segundo Jean Caterino, o supervisor deixa de ser executor de tarefas e passa a ser agente da transformação pedagógica, articulador de processos, facilitador de relações e promotor do desenvolvimento institucional. A proposta de supervisão escolar defendida por Roberto Jean Caterino adquire ainda maior relevância quando se observa seu potencial formativo e político. Para Jean Caterino, a supervisão é apresentada como um campo de atuação pedagógica qualificado, que exige preparo intelectual, sensibilidade ética e compromisso com a construção democrática da escola pública. Isso coloca em destaque a urgência de uma formação profissional sólida, crítica e conectada com os princípios que regem a educação como direito social, conforme estabelecido pela Constituição de 88 e pela LDB. A formação do supervisor, segundo Jean Caterino, deve ir além da aprendizagem de instrumentos administrativos ou da mera reprodução de normativas. Ela precisa estar ancorada na compreensão profunda das finalidades da escola pública, da função social da educação e das múltiplas dimensões do trabalho pedagógico. É por meio dessa formação que o supervisor se capacita para atuar como mediador entre as políticas públicas e as realidades locais das escolas, compreendendo que cada instituição tem sua história, seus sujeitos e seus próprios desafios. O conhecimento técnico é indispensável, mas só ganha sentido quando articulado com uma visão ética, crítica e transformadora da educação. Esse perfil formativo requer domínio da legislação educacional, das diretrizes curriculares nacionais, das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, PNE, e dos princípios da gestão democrática. O supervisor atua como articulador dessas dimensões dentro da escola, traduzindo políticas em práticas possíveis e mobilizando a equipe docente em torno de projetos que façam sentido para a realidade concreta de seus estudantes. Além disso, o supervisor precisa conhecer profundamente o projeto político-pedagógico, PPP, da escola e atuar para que esse documento reflita, de forma viva e coerente, os valores e objetivos compartilhados pela comunidade escolar. Jean Caterino reforça que a função do supervisor está ligada à valorização da docência e à formação continuada dos professores. O supervisor é, antes de tudo, um formador. Seu papel é contribuir para que os educadores reflitam sobre suas práticas, construam conhecimento pedagógico a partir do cotidiano e se fortaleçam como sujeitos autônomos e críticos. Para tanto, a supervisão deve favorecer espaços coletivos de estudo, debate sobre currículo, análise de práticas avaliativas e proposição de estratégias metodológicas que respeitem a diversidade e a singularidade dos alunos. Não se trata de impor saberes, mas de construir, junto com os professores, caminhos formativos coerentes com os desafios pedagógicos da escola pública. De acordo com Jean Caterino, a atuação do supervisor deve estar voltada à superação das desigualdades educacionais, à garantia do direito de aprender e à valorização das identidades dos sujeitos escolares. Isso exige posturas sensíveis à diversidade, disposição para enfrentar práticas discriminatórias e engajamento em ações afirmativas que fortaleçam a inclusão e o pertencimento na escola. A supervisão democrática é, portanto, uma prática política orientada pela construção coletiva do bem comum e pela defesa da educação como instrumento de emancipação. Avaliar, mediar, escutar, formar, transformar. Esses são os verbos que, sob a ótica de Jean Caterino,
definem a supervisão escolar como eixo articulador de uma educação verdadeiramente democrática.